Olá, seja muito bem-vindo, muito boa tarde, bom dia ou boa noite, à hora que estiver aqui a assistir a esta minha conversa, aqui a mais uma Power Interview, que hoje é dedicada ao tema do Employer Branding. Portanto, nos próximos minutos, sente-se confortavelmente, ajuste-se aí a sua cadeira, o sofá, onde estiver, porque vou trazer-lhe aqui um tema relacionado com Employer Branding. E para falarmos sobre esse tema, desafiei aqui uma amiga de longa data que o mundo digital também me deu a oportunidade de conhecer e desafiei a podermos conversar um bocadinho também sobre as suas experiências, a sua, digamos assim, a forma como hoje olha para estes contextos todos relacionados com o Employer Branding. Portanto, gostava de, desde já, de a trazer aqui a palco para, digamos assim, dar-lhe as boas-vindas. Olá, Joana, muito obrigado, antes de mais, pelo convite, por teres aceito aqui o meu convite para estares aqui no meu sofá digital. Obrigada, Pedro. De repente pensei que tinha-te convidado a ti. Fiquei preocupada. Obrigada, Pedro, por esta oportunidade. Já temos vindo a falar aqui há alguns meses e finalmente hoje concretizou-se. Obrigada. Opa, é verdade, foi assim um desafio dos enormes aqui conseguirmos ter este momento aqui para podermos, neste cruzamento de agendas aqui. Ora bem, Joana, claro que esta primeira pergunta é sempre uma pergunta da qual deixo aqui o meu convidado fazer as respectivas apresentações, mas há um dado curioso, e há pouco estava a comentar que já nos conhecemos, aliás, registamos-nos no LinkedIn, ou ligamos a 9 de dezembro de 2014, portanto já lá vai, e já lá vão certamente, em 2014 era uma outra Joana Paes Afonso que eu conectei naquela altura, não é? Conta-nos um bocadinho desse percurso e obviamente daquilo que hoje são as tuas principais atividades. Obrigada, Pedro. É verdade, estás-me a fazer pensar um bocadinho no passado e estou a sentir aqui um bocadinho de nostalgia em mim. Em 2014 estava na minha vida antiga de trabalhar na gestão de turismo, em pastas ligadas ao marketing, às vendas, ao e-commerce, marketing digital. E entretanto, uns anos mais tarde, já por volta de 2017, comecei a pensar em mudar de carreira, não é? E pronto, e de facto, a falar contigo há pouco, estava a pensar exatamente nisso, que o próprio LinkedIn e as redes sociais também nos ajudam muito a promover esta nossa vontade quando queremos nos posicionar, não é? Numa nova indústria, num novo setor de atividade ou numa nova função. E assim foi. Hoje já estou desde 2018 a trabalhar no tema do Employer Branding, portanto já lá vão quase 4 anos dedicada exclusivamente a Employer Branding em Portugal. E olha, num exercício que de alguma forma também foste também conhecendo um bocadinho digamos também este surgimento aqui também destes temas e a forma como as empresas foram avaliando isso, não é assim? Sim, na verdade este processo, já agora aproveito para partilhar, porque há pessoas que vêm às vezes eventos de Employer Branding e também pensam um bocadinho como é que podiam se aproximar deste mundo e como é que tudo isto acontece. Eu pensei apenas em mudar de setor de atividade, ou seja, aquilo que foi muito voluntário do meu lado foi que gostava de me aproximar do mundo da tecnologia em particular. Não pensei logo que era só, salvo seja, Employer Branding, pensei até muito numa perspectiva de marketing geral para cliente, B2B ou B2C. E ao fazer as minhas pesquisas, ao consultar conteúdos nas redes sociais, nos sites de carreiras de marcas tecnológicas, eu comecei a observar todos os processos e a experiência do ponto de vista do marketing para talento, ou seja, como marketeer que era, não é? Comecei a reparar a maneira como estava eu própria a sentir-me aliciada ou não é? E influenciada a subscrever uma newsletter de carreiras ou a seguir uma rede social, a forma como eu me sentia por uma publicação que é feita nesses sites ou nessas redes sociais dirigidas para o talento. E comecei então um bocado quase a estudar e a observar todo este tema do Employer Branding, por ser eu própria uma candidata que procurava mudar de setor de atividade.
E depois, ironia do destino, ao fim de alguns meses, já depois de ter ido a alguns meetups de atração, de ter ido a alguns eventos, de ter subscrito, como eu disse, e-newsletters de carreiras, ter seguido conteúdos nas redes sociais, visitado sites de carreiras, eis que surge uma oportunidade de uma função em Portugal 100% dedicada a Employer Branding no setor de tecnologias de informação, à qual eu me candidatei, como também me terei candidatado a outras funções no passado de marketing para cliente. E acabou que foi essa que deu, que correu bem e que fui selecionada, e de repente aquilo que era eu, uma candidata, passei a ser eu a pessoa que ia pensar sobre toda essa experiência e sobre todos esses processos. Então é o que eu digo, acabaste por, já tinhas no fundo também essa visão de quem tinha recentemente e daquilo que também era a percepção que hoje querias, ou que as empresas gostariam ou deveriam ter, ou deveriam poder passar essa experiência que o candidato... Diz-me uma coisa, achas que nesse sentido esta área acabou por entrar aqui um bocadinho, digamos, por chegar às organizações e de repente houve aqui uma grande discussão, mas de quem será esta responsabilidade? Será que esta área do Employer Branding deverá ficar afeta à área dos recursos humanos? Será que, por outro lado, será a equipa de comunicação, marketing e comunicação, que deverá ter esta, digamos, também ownership, não gostando aqui de utilizar muitos estrangeirismos, mas sentiste também um bocadinho quase esta guerra para se percepcionar onde é que este contexto iria ser, ou também achas que o facto de haver eventualmente esta dificuldade em saber quem é o pai da criança tenha motivado muitas das empresas a ir atrasando um bocadinho toda esta discussão sobre a marca empregadora? Pedro, desculpa estar-me a rir, mas acho imensa graça as expressões que tu usas. Portanto, estou a ouvir muito seriamente, mas sei que nos conhecemos e, portanto, estou à vontade. E, portanto, olha, 1 billion... Ai, não posso falar de estrangeirismo. Portanto, a pergunta de 1 milhão... pergunta de 1 milhão que fizeste e que não estava no nosso script, mas eu adoro esta pergunta porque toda a gente me faz muitas vezes, que é: qual é que é o lugar ideal para se poder exercer bem a função de Employer Branding? Eu pessoalmente já tive dos dois lados, não é? Do lado do marketing, numa fase inicial, noutra empresa, e agora na empresa atual do lado dos recursos humanos, e pela primeira vez nos recursos humanos, é a minha primeira e única experiência ainda. Eu costumo dizer, e acredito nisto, que não há receitas certas. Primeiro, não há guerra. Pronto, não é? Neste contexto delicado em que estamos a viver hoje, isto no fundo são hesitações e tensões. Sim, que às vezes podem ser... desculpa, Joana, guerra pelas prioridades, não é? Pelas prioridades, não é? Pelas prioridades, não é? No fundo, o marketing não vai ver como prioridade, uma vez que não é cliente, não é? Ou poderá não vê-lo como cliente, o candidato. Sim, não é? Acho que tem mesmo muito a ver com cada situação, ou seja, não há aqui uma receita igual para todos, tem a ver com as pessoas que estão a trabalhar, a visão da liderança. Acho que a visão da liderança naquilo que espera numa equipa de recursos humanos ou de people, ou da equipa de marketing, vai também influenciar muito a maneira como tudo isto é visto. E, portanto, dependendo da maneira como a organização maior ou menor está organizada, vai ser a receita certa. O mais importante é o alinhamento de expectativas, ou seja, que o modelo seja definido claramente ao início, não é? De quem tem a responsabilidade de qual parte, e que seja um caminho de cocriação e de convergência, de alinhamento. Portanto, haver diálogo e haver esta colaboração implícita, proativa de todas as partes. Sei que isto é no mundo ideal, que às vezes no mundo real nem sempre é tão fácil de conseguir, mas efetivamente, se todos pensarmos num objetivo comum, que é o bem da organização e dos resultados e do talento, haveremos de lá chegar. Portanto, eu prefiro não tomar aqui uma recomendação mais oficial nem para um lado nem para o outro. O que eu sinto, sim, e Pedro, acho que isto também pode ser interessante falar do que toca a Employer Branding, em relação, por exemplo, a 2018 e agora. Ou seja, por acaso em 2018 eu trabalhei dentro do departamento de marketing, na função de Employer Branding, e agora trabalho na área de recursos humanos e de people neste tema de Employer Branding. E eu sinto sobretudo uma grande diferença do próprio conceito de Employer Branding e dos temas que nós trabalhamos. E então, em 2018, e se eu puder explicar,
eram muito mais temas ligados ao marketing, ou seja, tudo o que tem a ver com, como eu dizia há pouco, conteúdos num site de carreiras, conteúdos que estão em redes sociais, a nossa reputação de empresa no que toca a prémios, ou até em portais de emprego ou de trabalho do género Glassdoor, a título de exemplo. E era muito o foco daquela altura, daquilo que quando se falava em employer branding, muito numa perspectiva de atração e de recrutamento. Nesta fase 2022, todas as conversas do employer branding andam muito à volta da experiência e da cultura das empresas que por si só impactam no employer branding das organizações. Ou seja, são temas que naturalmente estão muito ligados a people, não é? E aos temas de recursos humanos, como a diversidade e a inclusão, a saúde mental, o bem-estar das pessoas, a flexibilidade, benefícios, etc, etc. Portanto, toda aquela parte inicial que eu falei é muito importante, mas ela é alavancada por esta parte que estou a falar e, portanto, naturalmente são temas que se trabalham muito em recursos humanos nesta fase também. Olha, curiosamente, a Manuela veio aqui dizer que a Siemens Energy já trabalha também efetivamente nesta, e sim, ela diz que é possível conjugar a comunicação com os recursos humanos e, portanto, reforçando aqui também um pouco daquilo que são os teus pontos de vista e, portanto, sim, também temos aqui empresas que conseguem chegar a esse mundo ideal que de alguma forma aqui tinhas comentado. Já agora aproveito para convidar quem estiver aqui a assistir em direto que possa colocar a sua questão aqui à Joana, que seguramente estará aqui disponível para de alguma maneira responder algumas das suas curiosidades sobre que obviamente lhe assaltam aqui a si ou à sua empresa. Joana, falando obviamente aqui um bocadinho de uma forma mais específica aqui sobre aqui os canais digitais, de que forma é que tu vês que estas redes, como o LinkedIn, como o Facebook, como o TikTok agora, como o Instagram, hoje podem ajudar efetivamente nesta melhoria de posicionamento das marcas, portanto nesta questão aqui que temos para ti, que hoje comumente vamos falando aqui de employer branding. De que forma é que tu vês Sim. que elas podem trazer essa mais-valia para as organizações? Sim, as redes sociais hoje em dia estão presentes na nossa vida, não é? De forma muito regular, para algumas pessoas mais, para outras menos, mas efetivamente é uma forma de leitura, de gestão de conteúdos que está presente através muito dos nossos telemóveis e, portanto, está sempre à nossa mão, está sempre ali à distância quase de um clique e 24 horas sobre 7, não é? Ou 24 sobre 7. E, portanto, é uma forma das marcas empregadoras e dos líderes das organizações irem passando mensagens de forma explícita ou implícita de forma consistente. Ou seja, a grande vantagem das redes sociais é nós, em geral, não é? Conseguirmos ir comunicando por micromomentos sobre temas que são da atualidade, que são relevantes para o talento, que está a imaginar se poderia ou não vir a trabalhar naquela organização mais tarde, ou que até está ativamente à procura de um desafio, e nesta consistência e frequência de pequenos momentos, de pequenos conteúdos que vão sendo partilhados, seja de forma proativa pela empresa, seja através do passo à palavra, não é, da comunidade, é a forma como nós criamos uma percepção. É a forma que, a médio e longo prazo, entendemos uma certa reputação daquele ambiente de trabalho, da forma como a empresa lida com os seus colaboradores, da forma como lida com os seus fornecedores, da forma como tem valores alinhados com os meus ou não, da forma como é mais vocal em temas que hoje as pessoas estão muito mais sensíveis também, quando escolhem uma organização, como a sustentabilidade, como eu dizia há pouco, a flexibilidade, a saúde mental, a diversidade e a inclusão. E as redes sociais, no fundo, são uma plataforma muito interessante que permite, de várias formas, tanto oficialmente como através de colaboradores ou de amigos e de rede de contactos, passar uma mensagem. E é aquela expressão de: eu às vezes não preciso lá estar oficialmente como marca empregadora, mas é bom saber o que dizem sobre mim quando eu lá não estou. E, portanto, há muitas redes sociais, há pouco tu dizias
o TikTok, ou por exemplo o Discord, o Telegram, Spotify, em que as marcas até podem não estar presentes do ponto de vista do canal oficial, mas as conversas existem nessas plataformas, as percepções criam-se e tudo conta ao fim do dia para criarmos uma percepção positiva ou menos positiva. Joana, temos aqui já também mais algumas participações aqui. Por favor, convido também a fazer parte aqui da nossa conversa. O sofá cabe mais gente aqui na nossa sessão. A Marisa Pedrosa deixou aqui um testemunho. Boa tarde aqui, um tema excelente. Essencial que as empresas se preocupem com a imagem que transmitem, não apenas aos clientes e parceiros, mas igualmente a potenciais colaboradores. Na opinião dela, a imagem de uma organização, de uma empresa enquanto marca, pode ser um fator decisivo no momento de optar por um ou por outro desafio profissional. E é exatamente um pouco isto, ou seja, a procura, muitas das vezes, destes mesmos canais digitais para, como tu há pouco falavas, para exatamente criar, às vezes, uma imagem, às vezes muito diferente daquela que é a imagem que fica, muitas das vezes, de um site ou até de um momento mais formal de uma candidatura ou de uma oferta de emprego, não é? Procurando, como tu dizias hoje, o candidato claramente vai procurar reunir o máximo de informação possível para que seja através de elementos ou de canais formais ou informais obter essa informação e, portanto, hoje, como tu dizias, as empresas, por um lado, têm uma parte do ónus da responsabilidade da forma como se posicionam, mas depois também são também conscientes, acho eu, de que há depois todo esse outro contexto aqui que é gerado pelo próprio utilizador, não é? E que hoje, como tu falaste no Glassdoor e de entre tantas outras meios que hoje potenciam exatamente essa voz que às vezes é ainda mais forte e mais considerada até por estas pessoas, não é? E que é considerada como autêntica, ou seja, a grande diferença, não é, entre eu estar a ouvir, enfim, uma afirmação ou ver um conteúdo de uma marca e saber o mesmo através de uma pessoa que poderia ser eu, ou alguém que eu reconheço, não é, credibilidade, autenticidade, faz com que, no fundo, eu se calhar até absorva essa informação de maneira muito mais rápida ou com maior grau de confiança sobre a informação que está a ser transmitida. Joana, há aqui uma pergunta da Célia Ferreira interessante, que é de se consideras que nas pequenas empresas, particularmente nas familiares, é mais difícil desenvolver o tema da marca da empresa, já que a marca é o próprio patrão, muitas das vezes. Como é que tu, de alguma maneira, que recomendações, que sugestões trarias aqui? Obviamente que é um espaço, temos aqui alguma dificuldade de tempo, mas que recomendações darias aqui também para este exercício, às vezes em pequenas organizações, não é? Claro. Obrigado, Célia, obrigado pela tua questão. Obrigada, Célia, a pergunta é muito interessante. Efetivamente, acho que há dois aspectos a realçar no contexto de pequenas empresas. É normal que não aloquem eventualmente uma equipa, um orçamento à mesma imagem que seria o caso de uma empresa de grande dimensão, e portanto nesse tipo de perspectivas haverá sempre uma das soluções, que é trabalhar com freelances ou com empresas, agências de comunicação especializadas sobre o tema e que poderão fazer esse trabalho de reflexão e de análise e de recomendação junto de uma pequena empresa. Acho que esse é um dos primeiros passos. E o segundo ponto, e muito importante da pergunta da Célia, é válida para pequenas, médias e grandes empresas. E desculpe estar a sorrir, mas que é um ponto-chave também no Employer Branding, que é a liderança. Ou seja, não só o CEO, não é, neste caso aqui da situação de uma pequena empresa, mas na verdade toda a camada de gestão das empresas tem um papel muito importante no employer branding das marcas empregadoras, na percepção, porque eles também, no fundo, são, de facto, os líderes decisores que transmitem uma certa imagem, e que é normal que toda essa visão seja transmitida para os demais, internamente e externamente. E, portanto, é cada vez mais importante haver uma integração
e um alinhamento entre a liderança, entre o employer branding e depois tudo o que é estratégia e, no fundo, no fim, poderia resumir isto à cultura da empresa, não é? Portanto, a questão é válida para pequenas empresas, mas também para médias e para grandes empresas, ou seja, o employer branding ele não se define sozinho, ele não se define numa equipa de marketing, ele não se define numa equipa de people, ele não está apenas, desculpem a expressão, ao alcance das equipas intermédias, ele de facto tem que ter uma espécie, eu gosto de usar esta expressão, via verde, de cima. Não é? Tem que haver um alinhamento que vem de cima, alguém que abre a porta para que as coisas possam acontecer. E conheço e já vi situações em que, de facto, se não houver um alinhamento a nível da liderança, e neste caso falávamos aqui do CEO da pequena empresa, é muito difícil haver employer branding mais efetivo. Portanto, acho que a pergunta é boa para todos. Obrigada, Célia. Joana, nesse sentido, perguntava-te e falaste aqui das lideranças, tens sentido também uma maior, digamos assim, participação nestes contextos digitais das próprias lideranças, ou seja, eles próprios também conscientes da relevância que a sua voz tem exatamente para reforçar esse alinhamento que tu falavas, tens sentido um aumento dessa predisposição para eles próprios dizerem, ok, eu também tenho que fazer aqui o chamado quase walk the talk, não é? Tens sentido também esse crescendo ou consideras ainda que ainda temos um caminho, digamos, longo para percorrer aqui nesse contexto dessa, enfim, de termos aqui um líder que hoje mais presente também neste contexto aqui? Olha, Pedro, eu diria sim às duas hipóteses, não sei se posso votar nas duas, que é temos um caminho ainda longo por percorrer, mas tem-se visto uma evolução imensa, ou seja, há empresas, efetivamente, em que se nota cada vez mais as vozes ativas, mais transparentes da liderança, e isso é benéfico, ou seja, as pessoas conhecem a pessoa por detrás de um cargo de gestão, a pessoa por trás de um líder, e isso aproxima o talento, seja o talento interno da própria organização, como o talento externo que está a observar de fora. E, portanto, há uma tendência crescente e acho que isso é bem-vindo e ainda assim há um caminho para percorrer naturalmente. Ou seja, muitas vezes há aquele reflexo de pensar que o employer branding se comunica através do canal oficial da marca, não é? E, portanto, esse canal é que tem que ter X utilizadores, é que tem que crescer, e está certo, ou seja, não é uma visão que por si só esteja errada, mas em paralelo e em velocidade crescente, também temos que ter uma voz ativa da liderança e também das pessoas em geral, pelo menos de algumas delas, porque é a tal questão que eu falava há pouco, da autenticidade, de nós vermos uma pessoa por trás de um cargo, uma pessoa por trás de um papel, quem é o verdadeiro eu, não é? Daquele cargo, e isso para as pessoas é inspirador. As pessoas sentem-se muito mais inspiradas por pessoas do que só por marcas, não é? E não é também um acaso que hajam marcas apelativas de maneira geral, até do ponto de vista de consumo e enfim, de marketing puro e duro, e que os próprios líderes das organizações são pessoas também por elas próprias, pelo seu nome, reconhecidas, não é? E não vou dizer famosas, mas reconhecidas e que são seguidas e que até têm mais seguidores do que a própria marca, não é? Sim. Portanto, isto é um fenómeno bastante... Exatamente, leva-nos aqui depois a um outro tema que ainda queria explorar também contigo, que é exatamente esse, dos embaixadores da marca, dos colaboradores, de facto, como dínamos importantes também para essa comunicação. Olha, o Alexandre de Lisboa acabou por também já partilhar aqui connosco também algumas enfim, das suas percepções aqui, a forma como as empresas também comunicam o seu AVP e a sua cultura, e ele fala aqui de, quando há pouco dizias, quando alguns comentários que fizeste, é a transformação da gestão de RH para uma gestão estratégica de recursos humanos, e portanto, ou seja, um papel hoje um bocadinho mais
um bocadinho diferente daquilo que era o papel, se calhar, pensado por estes profissionais de recursos humanos, hoje tendo aqui uma missão um bocadinho mais ampla, mais desafiadora, mais desafiante aqui junto das próprias organizações. Tragam aqui, para quem está a assistir, obviamente, tragam os vossos testemunhos, as vossas percepções aqui, obviamente, quer eu e acima de tudo a Joana ficará feliz também de sentir aqui um grupo de pessoas, enfim, interessada e entusiasmada também e também, obviamente, aqui para poder contribuir aqui para esta nossa conversa. Joana, há pouco falávamos aqui da questão das redes sociais, o que é que te parece neste momento, em 2022, que são, digamos aqui, é sempre uma pergunta difícil, que canais digitais deverá hoje uma marca preferenciar nesta forma de comunicar aqui estas questões do employer branding. Achas que há aqui, percebendo aqui que de facto hoje, como tu também disseste, há hoje vários formatos e muitos adequados às diferentes plataformas, mas vês que há hoje um investimento de alguns canais em detrimento de outros? O que é que te apraz esta questão aqui de avaliar esta pluralidade? Achas que as marcas hoje devem estar em todos estes espaços? Achas que hoje há obviamente redes para comunicar mais o cliente externo e outras a comunicar para o cliente interno e às vezes aqui até para este cliente também que há pouco falávamos do potencial colaborador? Olha, Pedro, eu sinto aqui no meu mundo de employer branding que, mais uma vez, não há uma resposta certa ou errada, ou seja, tem muito a ver com o contexto e com as ambições e os objetivos de cada marca empregadora e de cada situação, não é? Se o foco maior é atração ou é recrutamento, se é um segmento de audiência muito especializado ou se até tem vários perfis, e portanto pode haver soluções diferentes para casos diferentes, ou seja, pode haver necessidade até de haver canais de redes sociais dedicados só ao talento, ou seja, em que efetivamente a abordagem até pode ser mais informal, em que se aborda também muito mais a cultura e situações do dia-a-dia da vida profissional e do trabalho das pessoas, e separar com o canal do cliente, em que há outro tipo de comunicações, não estão se calhar até um pouco mais formal, ou enfim, pelo menos com uma abordagem diferente. Ou não, ou seja, pode fazer sentido haver esta convergência entre o profissional e o profissional cliente e o employer branding. E ontem mesmo, eu só aqui a título de exemplo, e porque tu, Pedro, és um especialista do LinkedIn, vou trazer este exemplo de propósito para hoje. O LinkedIn ontem lançou um artigo, se eu não me engano, acho que foi ontem, do employer branding. Eu estava a ler atentamente e eles diziam mesmo que tudo aquilo que fazem no LinkedIn é sempre nas duas direções ao mesmo tempo, que é negócio B2B e B2C e atração de talento e cultura. Portanto, na verdade, cada empresa pode ter os objetivos misturados ou separados. Acho que não há certo, não há errado. O que é importante é perceber quem são as pessoas que nós queremos atrair e recrutar e onde é que elas estão, ou seja, onde é que elas passam o seu tempo quando elas estão nas redes sociais, não é? E se eu estou lá presente de alguma forma ou não, ou através de conteúdos interessantes ou não, e o que é que está a ser falado. Portanto, é mesmo eu diria que é uma abordagem muito personalizada, caso a caso. O que eu sinto de maneira muito generalista é que há uma explosão de microcanais por todo lado, ou seja, se calhar há uns anos atrás era uma resposta mais, olha, o LinkedIn, é o Facebook, pronto, havia ali 4 ou 5 e íamos ali trocando entre o YouTube e outros canais, e hoje em dia, acho que dependendo da empresa e daquilo que são os objetivos, há uma pluralidade maior de redes sociais e de âmbitos digitais possíveis para chegarmos ao talento e para, no fundo, passar uma mensagem de employer branding. E acho que isso também é bem-vindo, acho que tem a ver muito com a autenticidade e a personalização de cada comunidade. Nós, no fundo, somos todas pessoas e identificamos com pessoas, às vezes, parecidas connosco, que podem ter os mesmos gostos, etc. E, portanto, cada vez mais
somos menos uma massa e somos mais micro-comunidades e temos os nossos micro-influencers, que para nós eles são mais importantes do que os grandes influencers. Claro. E isto é uma tendência que se está a sentir, obviamente, não só do ponto de vista de cliente e de consumo, mas também do ponto de vista de talento. Não sei se consegui responder de alguma forma, tentando ser o mais justa. Não há uma resposta fechada, não é? Obviamente, numa pergunta tão aberta, não há, obviamente, aqui uma resposta final ou finita. Olha, como já imaginas, está a caixa dos comentários ao rubro, não é? Portanto, o povo está, e desde já agradeço que tenha estado desse lado aqui e quem tem estado a acompanhar. Tenho estado aqui à conversa com a Joana Paes Afonso sobre o tema do Employer Branding, um tema que já percebemos aqui que daria muito tempo aqui, muito pano para mangas. Olha, temos aqui mais alguns contributos. Eu vou puxar primeiramente o tema, a pergunta, a questão aqui do Miguel, e depois irei lançar-te a pergunta aqui da Bárbara. Tinha aqui mais algumas perguntas da Algibeira, mas damos prioridade aqui aos nossos ouvintes aqui para também participarem ativamente. Olha, o Miguel lançava aqui uma provocação. Isto é uma provocação do Miguel. Miguel Luís, um grande abraço para ti. Mais também. Olá, Miguel. Um grande fã destas questões aqui relacionadas com o Employer Branding. Um grande embaixador de Employer Branding em Portugal, temos que fazer parentes. É verdade. Temos que fazer Obrigada, Miguel. Precisamos uns dos primeiros. É verdade. Junto com o Pedro. O Miguel lançou aqui uma pergunta que ele foi buscar de uma frase, de uma opinião do Nate Guggia, a dizer se o Employer Branding torna mais fácil aos recrutadores as conversas com candidatos qualificados. E ele diz que genericamente não, tem pouco ou quase nenhum efeito. Lançou-te a batata quente para ti. Comentários sobre isto? Miguel, obrigada pelo exercício live tão difícil já assim a quente. É verdade, Miguel, foste mauzinho, Miguel. Depois fazemos ao contrário, eu convido é isso, Miguel, vais convidar o Miguel e eu vou ficar na audiência. Está prometido, Miguel. Está prometido, Miguel. Muito obrigada. Olha, eu genericamente não tendo a concordar, ou seja, honestamente, eu acho que se depende da interpretação do que é o Employer Branding para as pessoas, não é? Isto também pode ser um ponto de reflexão, que é, há uns anos atrás, acho que, e não assim há tantos anos atrás, não é? Estamos a falar de 3, 4 anos, associávamos muito o Employer Branding a campanhas de comunicação e publicidade sobre a marca empregadora. Ou seja, eu agora tenho um tema muito giro, tivemos todos aqui uma ideia fantástica e vamos ter aqui um conceito engraçado e um visual que está a condizer e um copy que vai ser muito revelador e que vai criar entusiasmo. Então, resumia-se, Employer Branding é isto, é uma campanha de comunicação, vamos assim dizer. Resumia-se também Employer Branding a algumas iniciativas de atração conjugado com o marketing digital relativo a Employer Branding. E, portanto, se eu focar-me naquilo que eu considero que é o conceito abrangente de Employer Branding, que é, de facto, a criação e o reforço de uma marca empregadora forte e apelativa para os nossos alvos de contratação e de retenção a nível do nosso talento interno, não tendo a concordar, ou seja, com qualquer relação na vida, seja de compra de um produto ou de um serviço, seja até nas nossas relações aqui de networking, e Pedro e Miguel, sei que são até 2 fãs em particular e duas pessoas que fazem o walk the talk do networking, tudo começa por um início, não é? E, portanto, as relações por produtos, por serviço e aqui também nesta aproximação do talento às marcas, começa por alguma coisa. E, portanto, são vários pontos de micromomentos que na vida real, presencial ou na vida digital vão acontecendo. E acho que é importante e que despoleta conversas de qualidade depois entre os possíveis recrutadores e o talento. Ou seja, acho que uma marca totalmente desconhecida, que eu não conheço ninguém que lá trabalhe, que eu tenho 0 referências e que de repente estou em contato com um recrutador, à primeira vista já vou começar sem muito interesse ou com muitas perguntas prévias que vão depois prejudicar o desenvolvimento desejável da própria entrevista. Até porque, Joana, neste contexto aqui hoje,
o employer branding não se traduz, como tu disseste muito bem, quer dizer, não se traduz hoje numa ação, em duas ações. Exatamente. Quer dizer, há todo um conjunto de características, lá está, como tu disseste, quer dizer, o facto de a marca não conseguir passar para o exterior o que quer que seja, não é já um indício, um indicador, quer dizer, e aqui às vezes hoje em dia também temos muitas organizações, eu costumo dizer, e tu também já o fizeste referência, que provavelmente fazem muito por esta questão do employer branding, sem, digamos assim, se calhar em alguns dos casos, sem a consciência de, olha, eu não sabia que isto era ou poderia ser aqui um output disso que vocês estão a falar aqui, não é? Portanto, hoje, às vezes parece um palavrão muito caro, e alguns acabam por muitas das vezes perceber, bom, mas isso eu já faço, não é? Exatamente, exatamente. Olha, ótimo ponto. Eu até aproveitava, Pedro, para realmente dizer que mesmo quando eu mencionei que trabalhava no Employer Branding a 100%, a nível da minha função, isso não quer dizer que há uma pessoa, ou duas ou três, não interessa, que fazem Employer Branding sozinhas. Jamais. Claro. Ou seja, o conceito inicial do Employer Branding é articulado com toda a gente. Articulado com os colegas do marketing, articulado com os colegas dos recursos humanos ou de people, articulado com a liderança, como eu falava há pouco, com os gestores de negócio, com os responsáveis dos departamentos, ou seja, o Employer Branding é um efeito propagador de todos nós que estamos envolvidos Sim. neste ecossistema, e não se trata de uma pessoa ou de uma equipa Sim, que está... E hoje, exatamente, e hoje tão é relevante hoje uma ação que efetivamente estruturalmente pensada como também as microações que tu falavas, as mais informais muitas das vezes, quer dizer, tudo isto pode ser um reflexo que depois se repercute. Portanto, esta questão às vezes de isolar, será que o employer branding, quer dizer, claro que se aqui o Nate Guggia está o Miguel Grado também, o Miguel acabou por também colocar o link, e agradeço-te, Miguel, também que nos levará se calhar a compreender um bocadinho mais essa questão provocadora vou ler, Miguel, do Nate obrigada. Guggia aí. Olha, uma outra pergunta também maravilhosa por parte da Bárbara, que gostei imenso, que é: como é que podemos perceber o verdadeiro impacto da comunicação digital nos níveis de employer branding? É possível medir essa relação? De que formas? Mais uma pergunta de 1 milhão de euros aqui para ti. Mas eu fico muito feliz, porque eu só vejo pessoas que eu conheço também. Olá, Bárbara! Olá, Bárbara! Gosto muito da Bárbara, já trabalhei com ela e também é muito conhecedora da sua expertise. Portanto, Boa. Ora bem, esta pergunta... Aqui, mais uns convidados. Exatamente. A pergunta é uma pergunta complexa e completa, ou seja, também não considero que haja uma resposta. Portanto, há várias dimensões que nós temos que olhar para elas ao mesmo tempo e depois tentar tirar uma conclusão, que é, por um lado, perceber o alcance, o nível de partilhas e de interação com os conteúdos de talento que são publicados nas redes sociais através da marca, não é? Empregadora, pronto, por um lado. Por outro lado, ter ferramentas para medir o alcance, o impacto das publicações que são disputadas pelos nossos colaboradores, ou pelo menos por alguns dos embaixadores, para conseguirmos medir esse resultado. Por outro, é nos pontos de contato que nós temos com o talento, não é? A nível de candidatos, por exemplo, ou até dos nossos colegas que trabalham na organização, perceber qual é o impacto dos conteúdos das redes sociais na sua percepção de empresa. Ou seja, até que ponto é que alguém ficou a saber da existência destas oportunidades de trabalho ou desta marca como sendo uma marca atrativa. Foi nas redes sociais, ou foi um amigo, ou foi numa feira de emprego. E, portanto, quando nós conseguimos perceber as fontes de informação, também conseguimos perceber se está a correr bem ou não e se estas métricas, no fundo, ajudam ou não a corroborar um plano de investimento e de pensamento em redes sociais. Depois também existem estudos, não é? Em particular, estou-me a lembrar da Universum, que é uma entidade, entre outras, muito reconhecida no tema de Employer Branding. E eles lançam... A Spark também faz. Sim, a Spark fazia, isso, não é? Exatamente, em que, lá está, nesses estudos também se consegue aferir quais são os canais mais importantes de consulta de informação sobre as marcas empregadoras, e percebemos sempre que as redes sociais estão no top 3,
invariavelmente. Portanto, tudo isto junto faz com que nós conseguimos construir aqui um caso de estudo para perceber se está a correr bem ou se deve ser ajustado e de que forma, mas é uma pergunta complexa, Bárbara, e portanto tem várias respostas na mesma pergunta. Sim, e às vezes, exatamente, ou seja, às vezes conseguir enumerar todos estes indicadores é claramente, às vezes, um exercício que conseguimos obter, como tu disseste, às vezes internamente, como depois externamente, com alguns destes estudos e de alguns, às vezes, destes quase grupos, destes focus groups, entre outro tipo de ações que muitas das vezes são levadas a cabo pelas organizações justamente para perceber um bocadinho essa jornada. Bom, temos aqui ainda mais algumas perguntas, vamos ver se a gente consegue responder a todas, porque eu, entretanto, já me calei, tenho aqui tantas perguntas, mas algumas até coincidentes aqui com alguns dos nossos Já não há script, Pedro, já não há script, agora é live. Melhor, que é a parte melhor, vou-te confessar, que é a parte melhor, que é darmos, obviamente, voz aqui às pessoas que também tiraram aqui um bocadinho do seu tempo para nos ouvir, não é? Portanto, eles são aqui a comunidade prioritária aqui para estas coisas. Olha, o Nuno André Cardetas, olá Joana e Pedro, ele diz, há tempo da Joana falar um pouco do employer branding pessoal, aquele que acaba por ser também importante terem atenção, sobretudo com a exposição de algumas pessoas fazem nas redes. Este tema vem muito relativamente a estes programas também, aliás, é uma pergunta que estava no meu alinhamento e que o Nuno fez e muito bem, deu o toque também para ela, muito relacionado com isto que tu já tiveste a oportunidade de falar, dos embaixadores, como é que nós, digamos, que ações é que tu sentes que são hoje importantes de desenvolver internamente para exatamente demonstrar a estas pessoas que hoje elas também têm um papel muito importante aqui para, digamos, aqui a imagem e a percepção da nossa organização para o exterior. Portanto, como é que nós hoje, digamos, demonstramos a esta gente a importância que ela tem, como é que lhes reconhecemos também? Eu penso que isso também é um fator importante. Se puderes explorar aqui um bocadinho sobre este tema, seria ótimo. Obrigada, Nuno Cardetas, pelo comentário e pela pergunta. Este tema também é um tema que é, por si só, podíamos estar aqui também há algum tempo a conversar todos, porque normalmente suscita muitas opiniões diferentes e às vezes até um bocadinho mais quentes, ou seja, há sempre aquele receio de que termos os colaboradores muito ativos nas redes sociais, às vezes pode parecer que até é perigoso, porque estamos a expô-los também no sentido de estarem mais visíveis para virem a ter até receber uma proposta para uma entrevista, etc. Por outro lado, sabemos que as pessoas confiam em pessoas e, portanto, como eu já dizia há pouco, é um sinal de confiança e de autenticidade termos colegas e embaixadores que, no fundo, vão partilhando o seu dia-a-dia, salvo seja, momentos importantes e relevantes nas redes sociais. Por outro lado, aquilo que as pessoas fazem nas suas redes sociais, do ponto de vista legal, é mais do âmbito pessoal, ou seja, a empresa pode até ter iniciativas, programas, ideias, mas terá sempre a decisão do colaborador de fazer e publicar, enfim, aquilo que achar pertinente, desde que, obviamente, cumpra com aquilo que é o pressuposto, não é? Nomeadamente respeitar princípios de valores, de regras da organização, enfim, não revelar dados confidenciais ou que pudessem ser temas sensíveis, mas é sempre um assunto muito sensível como um todo, e até dependendo dos países, agora estamos aqui num contexto a falar em Portugal, mas dependendo dos países que estamos a falar e da legislação, pode ter aqui até contornos um pouco diferentes. Portanto, o que eu diria é, do ponto de vista nosso como pessoas, portanto, não do employer branding, para nós também deve ser um momento de reflexão, de pensarmos que redes sociais eu uso, enfim, mais do ponto de vista pessoal e que até posso ter aqui algum grau de privacidade maior, e quais são as redes em que eu, no fundo, estou a representar também de alguma forma a empresa na qual eu trabalho, que acaba por ter mais, enfim, visibilidade e que as minhas opiniões, no fundo, estão aqui sempre um bocadinho ligadas à organização e, portanto, todo o cuidado e bom senso também é muito bem-vindo, não é? Acho que o bom senso tem que vir dos dois lados, do lado da organização e do lado das pessoas também, num mundo que vive 24/7, mais uma vez.
Joana, eu evidentemente dentro desses temas acho que também da parte da empresa deverá ter aqui um papel eu diria também na condução desta discussão e desta temática, trazendo muitas das vezes aqui à esfera dos colaboradores um importante trabalho de evangelização, de educação digital. Portanto, acabei, antes de falar, de iniciar esta conversa, estive exatamente com uma empresa que estivemos a preparar, a fazer o briefing para um conjunto de ações de promoção para a educação digital. Não é? Portanto, consciencializando hoje estes ambientes e a importância que eles têm para todos, para o indivíduo, para a pessoa, numa primeira instância, e para a organização como um todo. Não é? E, portanto, hoje, independentemente de termos às vezes ações mais de cariz pessoal ou portanto, de cariz mais restrito ou menos restrito, estamos sempre, obviamente, aqui associados, enquanto estivermos associados a uma organização, a um projeto, não é? A que estamos vinculados. Não é? E, portanto, isso, de alguma forma, como digo, não deverá ser aqui, digamos, esquecido. E claro, como te dizia, a importância hoje de a empresa ir criando esses momentos de partilha e muitas das vezes até com o desenvolvimento de documentos orientadores. Estamos a falar aqui das social media policies, não é? Das políticas de utilização responsável destes meios, que, é bom entender também, sempre fui, de alguma forma, numa linha de serem documentos inclusivos e de um incentivo e estímulo à participação digital saudável, e não, às vezes, de uma perspectiva castradora, mas que eu acho que castradora é essa que, ao longo destes anos, e já nos conhecemos há vários, também temos sentido, de facto, uma curva de evolução também nas mentalidades. Não é? Quer dizer, hoje, como há pouco dizias, hoje, em muitos dos casos, por exemplo, aqui no LinkedIn em particular, de onde nós estamos aqui a transmitir, hoje é muito fácil de olhar. Eu que tenho aqui o acesso através de algumas contas da conta premium do Sales Navigator, conseguir perceber muitas das vezes que, olha, aquela empresa, apenas 2% dos seus utilizadores participaram ativamente com conteúdos. Isto mostra muitas das vezes o tipo de cultura que aquela organização hoje tem, não é? Ou o tipo neste caso, de política mais aberta e expansionista aqui também sobre esta matéria, não é? Bem, isto dar-nos-ia só um tema sobre esta matéria. Sim, é o que eu estava a dizer, eu acho que podemos fazer um live, estou a brincar, mas é uma pergunta... Já o fiz, aliás, eu estive com a colega, com a Salomé da Siemens, exatamente, onde estivemos a falar justamente sobre esse tema dos embaixadores. Não é? Olha, temos aqui mais uma pergunta grande do Alexandre, aqui, muito obrigado, temos aqui, vamos ver se, entretanto, isto parece que voou, já estamos quase incrível, nos 45 minutos. A passar. Mas o povo, já viste, muito entusiasmado aqui a deixar-nos estas reflexões e comentários fantásticos. Alexandre, desde já agradeço-te aqui esta tua também contributo. Fala-se atualmente em promover mais o compromisso e o employee experience dentro das organizações, não tanto apostar na antiga abordagem de retenção, ainda que uma leve naturalmente à outra. Ou seja, cada vez mais as pessoas vão entrar e sair e a mudança vai ser uma constante. Não é? O que é o mais importante é elas, enquanto estiverem connosco, estarem com o sentido de compromisso e felizes. Como vês esta nova tendência? Obrigada, Alexandre. Grande Alexandre. Obrigada, Alexandre, disseste tudo. Ou seja, no fundo, já disseste tudo. Vou só tentar trocar um bocadinho por outras palavras o que tu disseste, que é, há uma tendência que nós não controlamos e bem, ou seja, não é uma crítica sequer, que é esta vontade que cada vez mais nós, talento em geral, temos de experimentar. Não é? A era das experiências. Portanto, não é só eu gostar de experimentar uma refeição gastronómica diferente, ou ir visitar uma cidade, ou alugar uma casa e se calhar já não comprar casa, e se calhar andar de Uber e já não comprar um carro. Portanto, há aqui toda uma tendência da era das experiências que também, não é, tem o seu transporte, digamos assim, o seu paralelismo para o mundo do trabalho. E, portanto, nós cada vez mais queremos ter várias vidas dentro de uma vida, na era profissional. É cada vez mais bem-vindo isso, é cada vez mais desejado. Por isso é que cada vez mais também há uma camada de pessoas que gostam de trabalhar em modo freelance, ou pelo menos parcialmente ou até totalmente,
porque as pessoas gostam de estar expostas a projetos diferentes, ou pelo menos têm fases na vida e gostam de equacionar e considerar a mobilidade horizontal, ou seja, mais do que só almejar e ir, desculpe a expressão, subindo na vida, não é? De ir fazendo uma carreira por patamares verticais, nós queremos experimentar várias coisas diferentes ao longo da vida profissional. E isso faz com que as empresas tenham que considerar que já não é o único elemento de sucesso da retenção ter alguém que faz uma carreira do início ao fim naquela função, ou que do início ao fim naquela empresa ou naquele departamento. Portanto, de facto, há uma transformação na cultura das organizações, em entender que esta mobilidade, esta curiosidade, este gosto em abraçar novos temas é uma constante, é bem-vinda, até está numa tendência crescente, como perguntavas, Alexandre, e de facto o mais importante é que as pessoas se identifiquem à empresa, àquilo que lhes é proposto, à missão, aos valores, ao propósito, e que enquanto elas estão a desempenhar a sua função, estão a desempenhá-las bem, estão a desempenhá-las de maneira feliz, estão a trazer mais-valia para os clientes, estão a promover uma cultura saudável para com os colegas, para com os fornecedores, os parceiros, e enquanto isso é hoje em dia o nosso propósito também do Employer Branding, não é? É no fundo fomentar todos estes novos conceitos e deixar de ver apenas quantos anos alguém está numa função como único elemento de sucesso e de credibilidade dessa pessoa. A pessoa, no fundo, é todo um eu total, completo, que tem várias facetas e que pode ir evoluindo e mudando o seu gosto ao longo da vida. E eu peço desculpa dizer isto assim, porque eu própria também já mudei e vou mudando e estou sempre curiosa por novos temas. Olha, o Alexandre remata aqui a questão, voltando-lhe a dar aqui primazia também para completar o gancho, desta nova hype aqui, desta nossa gig economy, como ele chama aqui. Achas ou acreditas mesmo, como ele, que vai ser uma grande tendência em Portugal e nas empresas para um aumento desta comunidade aqui dos giggers, do Fiverr ou do Upwork? Certo. Obrigada, Alexandre, pela segunda pergunta. Assim, tenho alguma dificuldade em ser tão assertiva, em fazer aqui um bocadinho de futurologia. O que eu posso tentar traduzir desta pergunta e deste fenómeno é que há uma vontade do talento em poder ter mais liberdade e autonomia de gostar daquilo que faz, de poder, se não se sentir bem, mudar de tema, e para isso pode haver este fenómeno de as pessoas, enfim, decidirem que se tornam freelancers, ou o fenómeno de trabalhar, no fundo, só para uma empresa, mas em outsourcing, ou o fenómeno das próprias empresas refletirem sobre isto e incluírem isto na sua proposta de talento. Ou seja, nas três vertentes diferentes, mas no fundo correspondendo a um propósito, que eu acho que é o inicial de tudo isto, que é eu sentir que tenho liberdade de escolha e que eu não estou condenado, desculpem uma expressão pesada, não é? A ter que estar sempre, e portanto, eu acho que este mundo freelance dá esta liberdade, não é? A liberdade de escolha de projetos com os quais eu me identifico, com um objetivo com o qual eu me identifico, é a tal procura do conceito japonês da felicidade ou de algum sentimento de realização, que é o Ikigai, e portanto, por trás de tudo isto, há aqui uma tendência crescente, e seja de forma independente, seja através das empresas, é importante acautelarmos isto e enfim, no fundo, proporcionarmos isto. Tu achas que o ano passado, com aquele grande movimento que assistimos nos Estados Unidos, que ficou conhecido como a grande resignação, que levou a tantas pessoas, quase mais de 5 milhões de americanos que se despediram, achas que esse foi quase um wake-up call para esta nova gig economy? Também reforçou isso, ou seja, a gig economy já existia, não é? É mesmo os nómadas digitais ou os trabalhadores, digamos assim, mais remotos já existiam. O que a pandemia fez, portanto, só para situar aqui para quem nos está a ouvir, portanto, antes desta Great Resignation, houve a pandemia do Covid-19, que foi, relembrando o fenómeno súbito
que ninguém aguardava, que no fundo mudou totalmente o paradigma do nosso futuro a curto prazo e a médio prazo naquela altura, fez com que as pessoas ficassem um bocadinho reféns das próprias relações, enfim, interpessoais que tinham no contexto presencial, deixaram de poder, às vezes, viajar, estar com os seus familiares, estiveram muito mais... fechados em casa durante um período muito longo. Fechados em casa é uma forma de expressão, não é? Mais contidos do ponto de vista de interações, etc. E isso fez com que passassem por um período de reflexão. E foi por causa desse período de reflexão prolongado do Covid-19 que fez com que, passado um ano e meio, uma série de pessoas tomassem certas decisões porque dedicaram-se e foram forçadas, no fundo, a esse momento de reflexão. E uma das grandes conclusões desse movimento é que isto é um movimento de reflexão, mais do que um movimento de saída das empresas, e que aconteceu, efetivamente, nos Estados Unidos, e nós também observamos isso na Europa, é um momento de reflexão, e que as pessoas, no fundo, pensaram, eu identifico-me com este tipo de trabalho, eu identifico-me com o tipo de dia que estou a ter, e é isto que eu desejo nos próximos 5 anos, de repente a vida muda, não é? Aquilo que eu achava que ia fazer daqui a um ano, agora já nem consigo passar o Natal com a minha família este ano, por exemplo. E, portanto, todas as pessoas ficaram muito sensibilizadas e algumas até afetadas por toda esta mudança e pensaram, não, eu tenho é que viver o dia a dia presente, eu tenho que ser mais objetivo naquilo que é importante para mim agora. Portanto, não é daqui a 5 anos ou daqui a 10, porque a pandemia vem mostrar que tudo muda muito rapidamente e eu não controlo nada. E todo este pensamento que todos nós fomos tendo, cada um à sua medida, fez com que as exigências, as preferências do talento se reforçassem, não só nestes trabalhos de freelance, seja em alguma mobilidade, seja nos valores que as empresas partilham e que é cada vez mais importante. Portanto, há aqui toda uma reflexão individual e coletiva que acontece em paralelo. Olha, fantástico, tá? Adorei aqui, estamos aqui maravilhosos e podíamos aqui continuar, mas olha, passou 1 hora, meu Deus. Não acredito. Meu Deus, é verdade. É verdade. A coisa deixou-se voar. Olha, queria-te lançar aqui, já me o disseste, mas gostava de que partilhasse aqui, já agora também convidava os que estão aqui a assistir-nos e que têm sido aqui uma casa simpática, muito bastante participativa, do qual eu... aqui em nome também, digamos, fazendo também as palavras certamente da Joana, também muito agradeço a sua participação. Joana, gostava que partilhasse aqui um livro, aqui de uma sugestão de livro, que é normalmente uma das perguntas que gosto de fazer, para que quem hoje, se calhar, queira estar um bocadinho mais antenado aqui sobre o mundo do employer branding. Certo, olha, obrigada, Pedro. Em relação ao livro, eu estive a pensar um bocadinho o que é que eu poderia propor, e o Pedro já está aqui a partilhar no ecrã. Eu hoje decidi sugerir o livro do Brett Schminchinton, The Business of Employer Branding, e o motivo é que ele é dos mais recentes, ou seja, ele foi lançado agora em fevereiro, portanto, neste momento, a proposta do Brett neste livro é uma reflexão sobre o estado, precisamente, do Employer Branding numa era pós-pandémica, ou seja, já aqui, isto aliás, Pedro fez a ponte perfeita em relação à última pergunta que falámos, não é? Todo este movimento da pandemia, movimento não, esta fase da pandemia, a maneira como o talento viveu isto, a maneira como as empresas se adaptaram, o próprio movimento da grande resignação ou da grande reflexão. E, portanto, é um dos livros mais recentes. Por isso, hoje, se pensarem num livro que esteja mais atualizado, com o Employer Branding mais recente neste momento e a nível internacional, recomendaria este. Ainda não tive a oportunidade de o ler, portanto, não vou dizer, mas conheço muito bem o Brett e já li outros livros do Brett. Coloquei-o nos comentários aqui no LinkedIn. Obrigada. O link do Brett Schminchinton, que vai receber agora a dizer assim, o que é que andaram para aqui a falar de Sim, mim? Pronto. O Brett está na Austrália, portanto, ele logo à noite, quando nós estivermos a dormir, ele vai reagir com certeza. Vai reagir com certeza, é verdade. Olha, foi aqui aliás, o Alexandre lançou aqui o desafio de fazermos um take 2 aqui desta conversa. Portanto, obrigada. Olha, agradecer-te muito teres partilhado aqui e dividido aqui também este fim de tarde aqui com uma conversa super agradável aqui sobre estas coisas. Quando falamos do que gostamos,
olhamos às vezes para as horas e dizemos, God, 59 minutos e 38 segundos. É verdade. Eu lembro-me, tu dizias que eram 30 minutos e já lá vão 60 e não vimos o tempo a passar. É verdade, eu é que olhei assim e disse, oh meu Deus. Olha, agradeço-te imenso teres aqui dado a tua excelente e bem avalizada opinião sobre muitos dos temas. Agradecer a quem esteve desse lado também a extraordinária participação. Obrigada. Que trouxe aqui, nós ficamos super felizes quando do outro lado sentimos também a extraordinária ressonância aqui de quem vai também, em alguns dos casos, concordando, outros casos desafiando aqui para estas conversas. Portanto, olha, deixo-te as últimas palavras aqui para despedires aqui do pessoal. Já não precisas dizer, já o disse há pouco, quem quiser acompanhar aqui o trabalho da Joana, aqui no chat é só clicar para acompanhar, ela está aqui presente no mundo do LinkedIn e, portanto, estão lá os links aqui para se assegurar que consegue aqui acompanhar ainda mais estas aventuras e desventuras de um Employer Branding Specialist. Obrigada, Pedro. Traduziste exatamente aquilo que penso, é mesmo as aventuras. Todos os dias eu aprendo imenso neste mundo, portanto, não acho que é mesmo uma das características do mundo Employer Branding, é todos os dias estar a aprender algo de novo com toda a gente, estarmos muito atentos. Acho que é muito o que enriquece a nossa profissão e todos nós, e Pedro, tu és um dos primeiros também que no fundo começou a falar do tema do Employer Branding, muito também através do canal do LinkedIn, nas organizações em Portugal. Miguel Luís é um deles. Tenho visto aqui já no chat várias pessoas que eu também identifico como e que sei que são especialistas em Employer Branding, portanto acho que é muito bom começarmos aqui nesta comunidade portuguesa também a falarmos cada vez mais sobre estes temas e saber que no fundo não há receitas mágicas, não há soluções iguais para todos e que é nesta partilha e nesta aprendizagem que vamos todos crescendo e nos desenvolvendo. É verdade. Olha, muito obrigado mais uma vez. Daci, agradecer-lhe a sua presença aqui neste espaço. Já sabe, se quiser voltar a ouvir, estaremos também no podcast Fala LinkedIn, onde este episódio também provavelmente estará a passar para si que nos está a ouvir apenas só nesse formato, ou que esteve também aqui a assistir, ou que está a chegar entretanto e que também pode agora voltar a puxar a cassete atrás para nos ouvir aqui. Seguramente que este tema do Employer Branding continuará a merecer da minha parte uma atenção. Já tivemos aqui outros convidados no passado que debruçaram-se também sobre esta temática e, portanto, temos sempre aqui motivos redobrados de interesse para falar sobre este tema. Portanto, fiquem bem, boas energias para todos, saudações digitais aqui para todos e voltaremos seguramente aqui a ver-nos em breve. Até mais. Obrigada a todos.